Né? Da última vez que eu vi foi sábado também, só que pela manhã, né? A gente fez um culto aqui bem animado. Logo no começo, foi o primeiro sábado do ano, né? Foi o primeiro sábado de janeiro. E graças a Deus, né? Estou aqui de volta para falar do amor de Jesus, né? Só que dessa vez, quando eu vim aqui, né, no sábado, eu dei um pontapé na Missão Caleb, né? Eu falei, ó, galera, temos que ir para a Missão Caleb, que é muito bom, que não sei o que você vai se ver lá, você vai gostar muito. E a galera aqui, alguns me procuraram o Rafael ali no final. E estou vendo aqui uma galera que foi para a Missão Caleb lá em Maria Helena. Foi bom? Foi legal? Foi bênção. Eu pude estar lá no começo da missão, no meio da missão e no final, né? No último dia que teve a missão lá. Não participei ativamente, né, da missão ali, na correria, que a gente sabe como é que é. E no último domingo, né, que teve um evento na nossa associação, né, a Isabelle me convidou para poder estar vindo aqui para contar histórias de Missão Caleb. E já preparei aqui um checklist, então, irmãos, preparem-se para ouvir o podcast. Mas antes disso, eu tenho que dizer, né, que da última vez que eu vim só, e hoje eu trouxe, amor, não fica assim, eu trouxe a Ana, minha noiva, e a Kemi, que é a prima dela, participa do Clube de Bravador, e a gente saiu da igreja e viemos para cá correndo, né, pela graça de Deus, chegamos bem e em segurança. Mas antes de começar, vamos fazer uma oração, vamos fechar os nossos olhos. Oremos, Senhor Deus, amado Pai, que tudo que for falado agora, que seja de acordo com a sua vontade, que não seja eu falando, mas sim o Senhor, que o Senhor possa estar abençoando e derramando o Espírito Santo sobre nós, para nos dar um entendimento da sua palavra. Perdoe os nossos pecados, é isso que eu te peço em teu nome. Amém. Amém. Rapaz, eu falei assim, contar histórias de Missão Caleb é meio difícil, né? Porque quando você participa da Missão Caleb, você não tem uma história para contar. Acontece um monte de coisa na Missão Caleb. E vou só um parêntese aqui, né? Eu faço muito gesto. Então, se eu estiver fazendo muito gesto aqui, eu vou tentar manter a reverência aqui no máximo, tá? Mas vamos lá. Eu vou chegar aqui um pouquinho mais perto. Aí eu vim pensando, eu falei, cara, para eu contar a história de Missão Caleb, eu preciso contar algo que me marcou. E eu participo de Missão Caleb desde o ano de 2018. Ou seja, eu tinha 17 anos, eu tinha 16 anos quando eu participei da primeira Missão Caleb. Eu tinha 16 e ao meio do ano eu ia completar 17. Então, o Kevin, né, ele era o líder dessa missão. Aí ele chegou na minha igreja, eu não conhecia o Kevin, ele chegou e falou, vai ter Missão Caleb, que vocês têm que ir, aquela propaganda que eu fiz aqui, né, foi ele que tinha feito. Aí eu falei assim, não, vamos ver qual é. E naquela época, ali, aos 16 anos, ali na adolescência, né, eu era muito ativo no clube de desbravadores, participava de tudo ali, ia sempre. Então, estava ali eu digo, né, essa idade é o auge da nossa juventude. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, andava de skate, fazia jiu-jitsu, ia para natação, ia para o desbravador, acampamento. Então, tipo assim, eu estava muito ativo nesses tipos de evento. E o Kevin estava me chamando para ficar um mês na igreja, dormir na igreja, morar na igreja durante um mês, né? E na época eu fazia jiu-jitsu. Aí eu lembro que, acho que se não me engano, era dia 9 de janeiro. Era o campeonato mundial de jiu-jitsu que ia ter aqui no Rio de Janeiro. Eu falei assim, Kevin, beleza, eu vou para a Missão Caleb. Só que no dia 9 de janeiro eu vou sair e vou para o campeonato de jiu-jitsu. Ele, não, beleza, tá tranquilo, vai lá. Aí essa é a primeira história, né? Para ver se, aí cada detalhe, né? Eu separei aqui como que Deus ele age. Então essa foi a minha primeira missão. Estou contando a história da primeira missão, essa que mais me marcou. Então, chegou dia 9, né, aquela empolgação ali de Missão Caleb. Aí passou-se os primeiros dias, né, tem a reunião, né, aquela galera toda, chega o líder, explica como é que vai ser a Missão Caleb. Para quem conhece o Kevin, ele é uma pessoa bem direta, ele é bem sério em relação a isso, ele pega e fala mesmo. Então, antes de sentado na missão lá, ele falou, ó, se tiver namoro, vai para casa.
17 anos, caraca, eu estava amor naquela época, a gente estava assim, né? Então, não pode ter namoro, beleza. Aí, segundo, não pode voltar para casa. Então a gente, caraca, não pode mais voltar para casa. E a Missão Caleb não foi em outro estado, não foi em outra cidade, foi nada disso. A Missão Caleb foi em Saracuruna, no local onde eu moro, ali perto, né, na região ali da onde eu moro. Então eu falei assim, eu vou estar todo dia a, sei lá, 10 minutos da minha casa, porque eu não posso ir em casa, dormir e no outro dia eu voltar. Eu não entendi aquilo, não entendia de jeito nenhum. Eu falei assim, eu tenho que ir para casa. Aí no primeiro dia eu arrumei aquela mala, tudo, me despedi da minha mãe e fui para a Missão Caleb. Teve essa reunião toda, né? E lá eu conheci pessoas novas ali, veio pessoas de outros lugares. Eles sim estavam viajando, eu não, né? Estava ali do lado da minha casa, eles sim estavam viajando. Então eles vieram, aí conheci pessoas novas, a gente conversou e tudo mais. E foi dormir. Na minha primeira noite, né, na Missão Caleb, eu conheci o pai do Kevin, que é o tio André. Eu conheci ele, marca aí, marcando os nomes. O tio André era um dos líderes também da missão. E quando a gente foi dormir, deitar em aquela conversa toda, né, de adolescente, a gente deitado já, um brincando com o outro, zoando, aí o tio André falou o seguinte: começou a Missão Caleb. A partir de agora, se você tem alguma besteira no seu celular, que você tire agora. Caraca, já tinha outra regra. Aí eu falei assim, que isso? O que tem no meu celular que eu tenho que tirar? Aí ele, música, jogos, filmes, série, tudo que não for da vontade de Deus, você tira. Aí ele foi bem direto. Ele foi bem direto e falou assim, porque Satanás vai brincar com você. Eu falei, estou tirando agora. Já peguei o celular, já peguei tudo, desinstalei música. Naquela época, quem estava famoso? Luan Santana. Então era todo mundo ouvindo Luan Santana. E eu jovem, né? Falei, vamos tirar. Tirei tudo, fui para a Missão Caleb. Aí se passou os dias, né? Todo mundo tem as suas duplas, né? Formam duplas, né? Geralmente é um menino e uma menina, um casal. Então, na primeira semana de estudo, eu já estava focado, já tinha mudado, né? Aquele pensamento. Falei, não, tenho que fazer o trabalho para Jesus. E vi a galera, todo mundo orando. Falei assim, não, jovens, todo mundo certinho. Falei, tenho que estar também. E conheci uma menina, Isabelle, Isabelle também o nome dela, ela foi para fazer, era minha dupla. Eu era novo, eu tinha 16, ela já tinha uns 20 e pouquinho, e ela já tinha participado de várias no Missão Caleb, né? Então ela tinha uma certa experiência em bater em porta, em falar com as pessoas. Eu não tinha nenhuma, era a minha primeira. Então, só que eu sou uma pessoa que, se você falar assim, é assim, 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 eu não sei nem como é que faz, mas eu vou falar que sei e vou lá e fazer, entendeu? É assim. Só que eu de fato não sabia. Então, fui lá, né? Nas primeiras semanas a gente tem que bater em porta para pegar os estudos. E quando você volta, você anota no papelzinho, tudo mais, no endereço, para você marcar o horário e ir lá. E eu estava naquela agonia de dar estudo bíblico. Eu falei, quero dar estudo bíblico, ensinar de Jesus, e já estava estudando ali a lição, né, o caderninho. Falei assim, beleza, vamos lá. Primeiro dia eu saí, fui, botei a mochilinha, botei a blusinha da Missão Caleb, a garrafinha, partidos. Eu falei, Isabelle, aqui pode ficar tranquila, porque eu conheço todas as ruas. Então você não vai ficar perdido, é só ir. Aí, entrando numa rua, ele marcou, vamos bater em todas essas casas aqui. E batendo. Irmãos, acredita que nesse primeiro dia, nenhuma pessoa que a gente bateu na casa estava em casa. Não tinha ninguém, todas as portas que a gente bateu, não tinha ninguém em casa. Aí eu, caraca, aí eu volto para a igreja, né? Então, aí volta para a igreja. Só que quando eu chego na igreja, os outros Calebes já chegam o quê? Contando. Não, eu bati na casa de não sei quem, aproveitei e já dei o estudo. Aí eu, caraca, eu não fiz nada. Aí no segundo dia eu fui de novo, bati. Aí os irmãos receberam. Quando o primeiro abriu a porta, eu, bom dia, meu nome é Eric, participo do projeto Missão Caleb, aquele negócio todo, né? E todo entusiasmado, todo animado que eu ia dar o estudo para ver se a pessoa ia aceitar. Aí a pessoa, não sei o que, já tenho compromisso, não dá, já tenho minha igreja. Aí no segundo, não, já tenho minha igreja.
fazendo de errado? Aí disseram, né, que na Missão Caleb ia ter um amigo de oração. Então tinha que orar, falar, né, de Jesus, entregar um presentezinho. E eu focado, falei, Jesus, vou fazer logo o primeiro pedido aqui. Recebi o estudo dele. E, pum, fui no terceiro dia. Irmãos, acreditam? Nada. Eu passei na primeira semana da Missão Caleb, eu e a Isabelle era a única dupla que não tinha estudo bíblico. Eu falei, não é possível, tem algo de errado. Aí a gente orou, né? Pedi a Deus, falei com o Kevin, falei, esse cara não é possível, a gente não consegue estudo nenhum. E já batemos nas portas tudo, e eu conheço todas as casas aqui, e eu já fui em todas as ruas que eu conheço, e não tem ninguém para dar estudo bíblico, não é possível. E de fato orei de novo, pedi a Deus, a gente sentou, Isabelle, nós oramos e partimos, né? Aí isso que é o mais legal, porque eu fui em uma casa, bati, e uma moça, ela me atendeu. Aí eu já cheguei, oi, bom dia, meu nome é Eric, participo da Missão Caleb. Do quintal mesmo, ela nem abriu a porta. Ela só falou assim, oi, tudo bem? Eu estou ocupado, mas pode falar. Eu falei, não, a gente está oferecendo estudo bíblico. Que horas que eu posso voltar para dar o seu estudo? Ela, volta amanhã, 2 horas. Aí eu voltei para a igreja, conseguimos o estudo bíblico amanhã, 2 horas, tipo assim, muito animado que a gente tinha conseguido o estudo. Aí, ansioso para dormir, né? Para chegar no outro dia e dar o estudo. Estudei. O primeiro estudo era sobre a Bíblia, então esse é o estudo que eu mais sei dar. É porque era o que eu mais estudava ali para fazer. O primeiro, né? Então, cheguei lá no outro dia, no dia seguinte, bati lá, 2 horas em ponto, eu estava lá, arrumadinho, bati, não sabia o nome da moça, ela não falou, né? Só bati, e quem me atendeu foi uma senhora. Aí, bati na casa dela, só que eu tinha esquecido qual era o endereço. Aí eu, caramba, é essa casa ou essa casa? É essa casa ou essa casa? Aí fiquei pensando, vou bater nessa, aí bati. Aí quem me recebeu foi uma senhora. Na mesma hora que ela recebeu, eu falei assim, não, a gente participa da Missão Caleb, a senhora marcou para eu vir aqui hoje, para dar o estudo para a senhora. Ela, eu? Eu não. Aí eu, não, a senhora falou comigo ontem. Ela, eu não. Mas pode entrar, porque eu estava orando, pedindo a Deus. E eu recebi agora, pode entrar. Aí eu entrei, eu falei assim, não acredito. Ela estava falando com Deus. Aí eu falei assim, não, mas e a moça que eu bati? Era onde? Ela aqui do lado? Não mora ninguém. Mas eu estou passando por umas dificuldades. Começou a contar, né? A gente aqui do estudo, e graças a Deus nesse dia a gente deu 3 estudos bíblicos no mesmo dia, para a moça. Aí eu, caraca, voltei para a igreja, tipo assim, animado, né? Com o que tinha acontecido, que eu tinha batido em uma porta e Deus tinha mandado eu entrar em outra porta, né? Era ali que Ele queria que eu tivesse, e é junto com a Isabelle. E ali foi uma das coisas que mais me marcou na Missão Caleb, porque quando a gente está na rua, quando a gente vê, é diferente do que contar. Você chegar no local, bater num dia, voltar no outro dia, a casa nem se é mesmo, mas você ter certeza que está na rua, é só Deus para fazer isso. Então, essa missão, né, foi uma das que mais me marcou, por conta desse pequeno detalhe que me fez lembrar sempre de que Deus ele tem um propósito para cada um. Só que no final da missão você vai tendo vários desafios, várias coisas com Deus. E dali para frente foi só estudo bíblico. Todas as casas que a gente batia, as pessoas me recebiam, a gente dava estudo bíblico sobre a Bíblia, aí alguns desanimavam, aí outros não, aí a gente conseguia de novo, tentava. E com isso, né, vai se aproximando o fim da Missão Caleb. Só que Satanás, ele de fato, ele brinca com você nos pequenos detalhes da sua vida. Ele vai aonde? No seu ponto mais fraco é onde ele afeta, porque ele já te conhece. Então, conforme a Missão Caleb começou no mês de janeiro, né, quando ela vai terminando, o que acontece com a gente? Né? Os nossos cabelos, eles vão crescendo. Ou seja, o encerramento da Missão Caleb era na associação. Todo mundo tinha que estar o quê? Bonito,
arrumado, elegante, para mostrar que você foi para a Missão Caleb. Irmão, você não sabe o que acontece comigo. Eu falei assim, todo mundo dos meninos, né, foram cortar cabelo em um local. Aí eu falei assim, não, eu não corto cabelo ali não, só corto com o meu barbeiro. E o meu barbeiro, ele vai estar lá para cortar com ele, depois eu volto para a missão. E deixaram eu ir, né? Aí eu fui todo animado para cortar o cabelo, né? Chegando lá, o barbeiro estava fechado. Aí eu falei assim, não posso voltar sem o cabelo cortado. Eu quero arrumar um outro barbeiro, porque eu falei que o meu cortava bem. Aí eu lembrei que tinha um outro barbeiro, fui lá. Irmão, quando eu cheguei lá, eu falei, ó, quero um corte desse jeito, arrumadinho, desse jeito, que amanhã tem um encerramento da Missão Caleb. Aí ele cortou, começou, fez o disfarce, né? Eu falei assim, caraca, o disfarce tá maneiro. Na hora de fazer o pé, que o cabelo, que é a parte que deixa o cara bonito, o cara, ele fez o pé, meu cabelo daqui, ele pegou daqui, assim, ó. Ele cortou aqui, daqui em cima, aqui, ó, e fez um traço assim, pau, e daqui ele desceu. Aí quando ele fez a primeira, eu falei, ele vai consertar. Quando ele fez a segunda, quando ele fez a segunda raspada, eu falei assim, acho que não vai consertar. Daqui vai ser pior. Vai ter aquele gelo, sabe aquele gelo que dá no seu coração, que tu olha e fala assim, o que eu fiz? E eu não tava rindo não, agora eu tô rindo, né? Mas na era eu tava tipo assim, caraca, o que tu fez, mano? Aí ele, não, é que seu cabelo tem uma listra e tal. Aí o cara, o outro barbeiro, sempre corta meu cabelo assim. E você cortou ele aqui em cima. Aí eu, na mesma hora, eu vi aquela desanimada, minha cabeça veio logo. Eu que não vou voltar para a Missão Caleb de jeito nenhum. Se eu voltar, vai ficar todo mundo rindo. Aí eu fui para casa, né? Cheguei em casa, botei o boné, né? O que houve? Fiz minha mãe. O que houve? Minha mãe conhece quando acontece alguma coisa comigo. Minha mãe, na hora, tem uma coisa errada. Aí eu já cheguei em casa, primeiro que não era nem voltar em casa, né? Eu já cheguei na casa. Ela já olhou logo e falou, o que houve, velho? Que não sei o que, eu não, nada não. Aí eu fui pro meu quarto, abaixei a cabeça e falei, Jesus, eu não vou voltar. Falei, Jesus, eu não vou voltar. Porque se eu voltar, sei lá, vai ficar me zoando, eu não gosto, não vou voltar. Já estava destinado, não vou fazer. E tipo assim, encerramento, né, na associação, aquele evento, aquele negócio todo, e eu gosto disso. Eu falei, é deixar de fazer algo que eu gosto por causa do corte de cabelo. Eu falei, Satanás brincou mesmo, me pegou. Caraca, e o corte não crescia, né? Porque eu podia orar, o cabelo não estava crescendo de jeito nenhum. Aí minha mãe, eu falei, mãe, olha o que aconteceu e tal. Aí ela olhou e falou assim, vamos pintar, vamos passar maquiagem, vamos pintar. Aí eu, pinta aí pra ver, mãe. Ela pintou aqui assim, já viu quando você... Quando você tira a tua barba, que fica branco, esse negócio branco que ela pintou, dá pra ver, parecia que eu tava indo pra festa de Juninho. Tava aquele negócio branco. Aí eu, caraca, não, tá feio, tira. Caraca, que agonia. Aí eu lembrei, eu falei assim, não, eu acho que eu já comecei errado. A missão. Na época eu tinha um amigo, o nome dele era Guilherme. Tenho na verdade, né? Ele tinha muito amigo. Só que o nome dele era Guilherme. E naquela época, entre Missão Caleb, virada de ano, a gente estava muito junto, a gente sempre foi muito junto, sempre foi muito amigo. E eu estava indo para a Missão Caleb, né? E não tinha nem chamado ele, tinha deixado ele de lado, assim. Já tinha, falei assim, não, vou seguir sozinho, né? Vamos sozinho. E a gente era muito amigo na época, tudo a gente fazia junto. Aí minha mãe falou assim, pô, bota um boné que tá maneiro. Aí eu falei, maneiro não tá não, mas eu tenho que tirar a dúvida com quem é meu amigo. Aí eu falei assim,
mas eu nem chamei o Guilherme para a Missão Caleb. Como que, cara, eu vou chegar lá? Eu botei o boné, pesquisei, né, os versículos bíblicos e lembrei que o primeiro estudo que eu tinha que dar não era para aquela moça, era para o Guilherme, era para eu ter ido lá. Aquela semana não era para eu ter batido em porta, era para eu ter batido na porta dele, e eu não tinha ido lá. Aí eu falei assim, eu tenho que ir lá, vou assim mesmo, com cabelo grande, com cabelo mal cortado, vou assim mesmo. Botei o boné e fui. Aí chegando lá, falei, ele sempre que se cumprimentou como irmão, né? E aí, irmão, beleza? Tal. Ele nem viu meu cabelo, tinha o cabelo assim. Aí eu falei, vim te chamar para o encerramento. E eu nem ia, né? Mas eu falei, eu vim te chamar para o encerramento. Porque se ele fosse, eu ia. Porque aí, né, a gente está junto. Se ele fosse, eu ia. Eu falei, vim te chamar para o encerramento da Missão Caleb. Aí eu contei, cara, foi muito maneiro. Você perdeu. Contei, a gente começou a rir, conversar. Aí eu peguei a Bíblia, os versículos que eu tinha separado, e foi o dia que eu dei o, como é que se diz, né? O ultimato, né? Foi a verdade. O que eu tinha aprendido, eu fui lá para passar para ele. Eu falei assim, Guilherme, minha vida é assim. Jesus, ele vai voltar. Independente do que a gente for fazer, Jesus vai voltar. E a gente tem que estar sempre unido a ele. A gente tem que estar sempre junto. E eu estou aqui para te ajudar, para ser seu irmão, para te orientar, para caminhar, para ser seu amigo. A gente não pode desistir, cara. Vamos junto. E naquele dia ali foi a primeira vez que eu chorei. Chorei assim de emoção, porque ele me abraçou e a gente chorou junto de conhecer que Jesus era a pessoa principal que nos ia guiar, né, para a vida eterna. E a gente sempre conversou sobre a volta de Jesus, a gente trabalhava junto. O primeiro trabalho que eu tive foi o Guilherme que me deu. A gente descascava milho para o vô dele, a gente ganhava R$50 por semana para descascar milho. E era tipo assim, 50 sacos de milho, e a gente descascava o dia inteiro. E brincava e ria, então a gente sempre teve essa intimidade. E eu falei para ele, cara, a gente vai crescer, vai chegar um momento que a gente vai ter que se distanciar, mas você não pode esquecer que eu vou estar aqui, cara, para te ajudar. E que Jesus vai estar aqui também com a gente. E a gente chorou, rimos, né, no final. Aí depois eu falei assim, eu não ia para o encerramento não, mas eu só vou se você for. Aí ele, não, pô, claro que eu vou. Agora, claro que eu vou. Aí eu falei, mas eu preciso te mostrar uma coisa. Falei assim, você é meu amigo? Ele disse, pô. Aí já ficou assustado, porque ele estava falando um assunto tão sério, né? Falei, tu não vai rir, cara? Aí ele, conta, Érico, conta. Eu já sou uma pessoa que faz todo mundo rir, né? Fui cortar o cabelo lá do Thiago. Olha aqui, quando eu tirei o boné, mano, caraca, ele começou a rir. Ria. Aí eu, qual foi, mano? Tu é a única pessoa que não ia rir. Aí ele, não, pô, tá maneiro. Tá maneiro não. Ele, não, pô, vou contigo, cara, tá maneiro, não vou deixar ninguém te gastar não. Porque homens falam assim, né? Vou deixar ninguém te gastar não. Pode ficar tranquilo, vamos junto que não sei o quê. Aí aquele dia eu tomei coragem de voltar para a Missão Caleb, porque eu tinha um amigo que ia estar junto comigo. Então eu tomei coragem e fomos para a Missão Caleb. Chegando no caminho começou a chover, e o Guilherme não era da igreja, então ele usava cordão, brinco, boné, roupa nada a ver, assim, aquelas roupas de menino largado mesmo. E a gente, não, bora assim mesmo, que todo mundo lá está unido, todo mundo lá, ninguém vai ligar para isso não, vamos embora. Aí chegando lá, né, a primeira coisa que, quando eu cheguei, caiu aquela chuva para completar, chegamos lá todo molhado. E eu ia para a Missão Caleb, tipo, de manhã eu fui cortar o cabelo, e quando eu voltei eu já mandei mensagem para o Kevin, falei, Kevin, eu não vou mais, já falei logo, não vou mais, esquece. Aí quando foi de noite, né, assim, mas essa horinha aqui mais ou menos, mais 6 horas, né, cheguei lá. Aí todo mundo, o que houve, Eric? E não sei o que. Aí o tio André, quem é esse daí? Eu falei, não, esse aqui é o Guilherme, meu parceiro, que não sei o que e tal. Ele deixou ficar, ele ficou lá com a gente, cantou. O Guilherme tinha o dom de cantar, então ele cantava muito, né? Cantou com a gente e eu, como? De maneira. Aí eu falei, tio André,
O Guilherme pode dormir com a gente aqui hoje? Ele, pô, dormir não, porque tem o seguro e tal, não pode dormir não. Eu falei, se o Guilherme for embora, eu tenho que ir junto, pô, senão vão me zoar. Aí o Guilherme, não, cara, fica aí, pô, amanhã eu volto e tal, a gente vai pro encerramento, não sei o que, e foi embora. Aí eu falei assim, vou dormir de boné, será que vão perceber? Caraca, quando eu cheguei lá na hora de dormir, tirei o boné, começou. Aí na época tinha o Júlio, né, o Jailson, começou a me zoar, os meninos jovens, cara, o Jailson, ele sabe como é que é o Thiago, começou a me zoar, e pinta, e traz, pega a maquiagem da menina, e pinta aqui para ver se ia ficar na moral, se não ia. Aí eu, Jesus, não ficou nada legal, mas graças a Deus, eu não desanimei, eu fui para o encerramento na associação. Aí chegou lá na associação, adivinha, irmão? Adivinha? Rio. Não riram não. Sabe por quê? Porque eu era o único que estava dentro da igreja central de boné. O único que estava dentro da igreja de boné, lenço de desbravador e assistindo o culto, né? Cara, é impressionante como é que Deus faz as coisas. Nessa missão, principalmente, eu aprendi que a gente não precisa, que a gente não pode abandonar Jesus por tão pouco. E muitas das vezes a gente faz isso. A gente abandona Jesus por pouco, a gente já deixa ele de lado. Não, vamos fazer do nosso jeito aqui porque deu errado. Vamos fazer do nosso jeito, né? Por tão pouco a gente faz isso. E foi o que eu estava fazendo naquela missão. Eu queria que tudo fosse de acordo com o meu jeito. Dia 9 eu tenho que ir para o campeonato de jiu-jitsu. Chegou dia 9 eu nem lembrei do campeonato. Que eu estava na missão Caleb, eu nem lembrei. Passou direto, eu nem lembrei. Então, tipo assim, Deus, Ele age nas coisas, e nessa missão eu aprendi que a gente não deve abandonar a Jesus. A gente tem que ter coragem, né, para seguir, para dar o passo, porque quem é o seu amigo que vai estar ao seu lado sempre? Jesus. Ele vai estar ali te guiando, né? E para isso eu preparei aqui um versículo. Eu coloquei aqui, o primeiro versículo é Josué 1:9, que diz assim: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Então, essa foi uma das primeiras missões Caleb que mais me marcou por diversos tipos, né, de fatos ali. E dali para frente eu me apaixonei na missão Caleb, porque em 2018 teve uma edição que foi duas, né? Foi no começo do ano, e no meio do ano eu fiz Caleb na Rio Sul. Eu falei, não, tenho que ir de novo. Vou para a missão Caleb agora da Rio Sul. Aonde que era? Deixa eu lembrar aqui o nome que eu marquei. O nome da missão era lá em Ilha da Madeira. Rapaz, muito longe. Muito longe. Oi? Aí não, eu queria viajar. Eu falei, não vou fazer missão Caleb aqui pertinho de casa, coisa nenhuma. Vou para Ilha da Madeira. Fui para Ilha da Madeira. Cheguei lá, aquela missão Caleb desorganizada. Caraca, eu cheguei, estava dormindo na casa de uma irmã. Aí o líder falou assim, não, você vai dormir na igreja. Cheguei, a igreja era menor do que isso aqui, ó. Era daqui aqui assim a igreja. Aí eu, misericórdia, vamos dormir na igreja. E no local que a gente foi dormir, descobrimos, né, que era local de tráfico, né, de pessoas que andavam armadas, tipo Campos Elíseos. A galera dava armada na rua. Era assim. Quem de lá? Geração de lá, tipo lá, velho. Aí nessa missão também, né, aprendi que o líder ali, ele estava tão perdido que eu falei assim, caraca, preciso ajudar ele, né? Então vamos cair dentro da missão. E a comida na missão, na primeira missão que eu fui, era aquele negócio bonito. As irmãs vinham, faziam comida, a gente cantava, e agradecia, beijava as irmãs na cozinha. Nessa segunda missão a comida era a gente mesmo que fazia. E o negócio ficou sério, porque a gente descobriu que era perigoso, então não podia andar sozinho, tinha que estar se duvidar com todo mundo junto, né? Nem para estar em dupla, todo mundo tinha que estar na mesma rua junto. Então a gente ia.
Só que lá, o que marcou foi o seguinte, chegando, né, em uma das esquinas, tinha um cara que ficava vigiando a rua. Vocês entenderam, né? Ele ficava vigiando a rua. Então, a gente chegou lá e falamos assim, vamos lá falar com ele. Aí, vai tu primeiro. Não, vai tu. Não, vamos junto. Aí chegou lá para falar com o cara. Quando ele foi falar com o cara, ele tratou a gente super bem, o nome dele era Felipe. E a gente chegou lá, Felipe e tal, vamos fazer uma oração aqui, a gente está participando, eu sou lá de Caxias, não sei o quê. Aí ele, fala isso aqui não. Aí eu falei, não, sou daqui mesmo. Aí você foi da missão Caleb aqui na igreja. Aí a gente orou com ele e fomos embora. No outro dia, passamos lá de novo, quem estava lá vigiando a rua? Felipe. Felipe, então na missão Caleb, vamos orar aqui com você, cara, você precisa largar isso aí não é de Deus não. Ele, não, cara, isso aqui eu estou querendo sair e tal. E aparece lá na igreja, pô, dia de sábado, vai armado mesmo, não tem problema não, pode ir. Tá, mas lá, aí na Ilha da Madeira foi tenso. E o Felipe não foi. Só que de sábado para domingo, né, a gente saiu para a rua também e a gente só passou pela rua, a gente não orou para o Felipe, ele chamou a gente, né, e falou assim, tomem cuidado, porque hoje provavelmente vai ter confronto, é o dia de ter confronto. Aí ele não fica até tarde na rua e tal, a gente, beleza, vamos ficar. Então ele avisou, né, a gente já passou para o líder, mas o cara avisou, o cara é o vigia, ele disse que vamos ficar lá dentro. De fato teve confronto, teve tudo mais. Aí nesse dia, né, nessa missão, eu estava junto com o Mateus. Aí no dia que teve esse confronto foi engraçado, porque a gente não podia, imagina, no meio do confronto a gente liga para minha mãe, eu ligo para minha mãe, estou num local diferente, já tinha 18 anos, falei assim, mãe, tá tendo tiro aqui, não tem nem como eu voltar para minha casa, né? Aí, no meio daquele tiroteio, o Mateus falou assim, vou avisar minha mãe. Eu falei, tá doido, não liga pra tua mãe não, que ela vai querer mandar a gente voltar hoje. A gente tem que terminar a missão. E, no outro dia, fomos lá no domingo, só que o Felipe não estava lá, era outro vigia. Aí ele foi e falou que o Felipe tinha morrido naquela noite. Cara, que aquilo me marcou também. Foi uma das missões que mais me marcou por conta disso, porque é difícil, às vezes você tem que, a primeira oportunidade que você tiver para falar de Jesus, você tem que falar, não importa, a primeira oportunidade que você tem para falar de Jesus, você tem que falar, e se você puder falar tudo que tiver que falar, você fale, porque você não sabe qual é o dia de amanhã, né? Infelizmente ele tinha morrido. Né? Mas também foi uma missão muito boa, até porque foi a minha primeira missão Caleb que eu dei estudo e a pessoa se batizou no final, foi o único batismo que teve naquela missão Caleb. Foi para um padeiro, a gente conheceu o padeiro lá, começamos a dar estudo para o padeiro e todo dia a gente já tinha o quê? O pão, porque comida a gente já fazia, então vou te garantir. Todo dia a gente dava estudo para o padeiro e ele dava um pão para a gente deu estudo para ele. No final, graças a Deus, ele se batizou por nosso estudo também, né? E eu falei assim, agora chegou a minha vez. Eu vou finalizar agora. Tenho que ser o líder da missão Caleb. Aí foi 2021, já tinha 20 anos, já tinha participado de várias missões, teve missão Caleb em Saracuruna, aí é outra história, que teve muitas bênçãos lá também, só que senão eu conto muita coisa aqui. Mas a de 2021 foi a que mais me marcou, porque de fato eu fui o líder, eu fui o coordenador da missão Caleb, eu que organizei tudo, eu que planejei o sonho, falei assim, tem que ter na igreja de Jardim Primavera. Os jovens daqui têm que conhecer a missão Caleb. Eu tinha acabado de me formar em líder de desbravador, então vamos lá. Só que acredita, irmão, em 2021 nós estávamos vivendo o que? A pandemia. Eu falei, como é que eu vou fazer os jovens dormir na igreja? Não pode. Porque eu aprendi que a missão Caleb, depois que você sai, você se contamina com o mundo. E quando você volta, você não volta mais a mesma coisa não. Então, por isso que você tem que estar lá os 30 dias. Você tem que dormir na igreja os 30 dias. Porque nos 10 primeiros dias, você está se afastando do mundo. Dali para frente, é briga constante com Satanás. É briga constante. São Caleb é isso. Então, ou seja,
eu aprendi isso, eu falei assim, eu tenho que passar que todo mundo tem que estar ligado na Missão Caleb. Então, a galera não pode ir para casa. Não pode ir para casa e voltar. Porque você vai para casa, come carne, janta carne, não só carne, mas sei lá, vê televisão, sai do propósito, né? Perde o raciocínio da Missão Caleb. Então, se você for um líder, né, já pensa nisso. Pensa que todo mundo tem que ficar junto, senão perde o raciocínio da Missão Caleb. E no ano de 2021, né, eu tive que organizar ali, então comecei a pesquisar, fui para os treinamentos, né, e não podia dormir na igreja. Esse era a primeira coisa que eles falaram, não pode dormir na igreja. Então, beleza, não pode. Aí eu falei assim, pastor, tá comigo? Pastor, tô contigo. Rio de Janeiro, não vou falar mal do pastor, mas no dia do treinamento, né, da reunião, o pastor estava junto e a gente fez ali a reunião com alguns anciões do distrito, porque a intenção era lotar. O pastor né, na época que estava chegando também na igreja, ele falou assim, nós temos que ter o maior número de inscrições da Missão Caleb do Rio de Janeiro. Eu falei, vamos abraçar a ideia. Fui junto com o pastor, não, a gente tem que ter o maior número de inscritos na Missão Caleb. Então vamos montar a nossa equipe. É quem veio na minha cabeça? Kevin, tio André, a galera que me ensinou. Né? O Kevin não podia, então eu chamei quem? Tio André. Só que o pastor não tinha chamado o tio André, ele tinha chamado alguns anciões do distrito. Então foi o Daniel e uma outra menina, a Daisy. E ela disse que amava a Missão Caleb e tal. Eu falei assim, tá bom, vamos lá. Tamo junto. E fizemos a primeira reunião. Eu falei assim, pastor, deixa comigo que a parte de valor, a parte de burocrática, uniforme, inscrição, deixa comigo. Isso aí eu resolvo. E aí eu fui e falei assim, a parte da missão, deixa com o tio André, porque isso aí ele é o melhor, ele sabe, ele que coordena, né? E ficou sobrando o Daniel e a Daisy. O Daniel, quando ele chegou lá, ele não sabia nem o que era Caleb. Aí eu falei, pastor, tira ele. Tira ele, pastor, não vai dar certo. Ele não sabe nem o que é missão Caleb. Tem que ter participado pelo menos de uma missão. Como é que o cara vai ser o líder da missão se ele nem participou da missão? Aí o pastor falou, não, deixa ele. Eu falei, já vai dar errado. Eu falei, caraca, o Daniel vai me dar problema. E o Daniel é uma pessoa que ele é extrovertido, né? Eu já tinha conhecido ele, eu falei, vai dar problema. Aí eu falei, deixa ele com a comida. Vamos ver qual é. Aí, né, eu fui lá, a Daisy ficou com a parte da programação. Aí, resumindo, né, nada do que a gente combinou lá funcionou. Nada. Dos que ficaram, só foi eu, o André e o Daniel. Eu falei, Daniel ficou, velho, para ter cortado. Né? E ele ficou. Né? E graças a Deus, foi ali que eu aprendi que eu não posso julgar as pessoas. Porque Deus, ele capacita as pessoas. O Daniel, ele fez um trabalho impecável naquela missão Caleb. A comida era com ele, não faltava nada. Então a gente montou uma programação, um planejamento de cada irmã, de cada igreja ir lá cozinhar e funcionou perfeitamente. Né? E eu falei assim, Daniel, nem sei o que seria de mim, nem sei de você na missão Caleb. E eu falei para tu sair, cara. Eu falei para você sair. E hoje eu falo na cara dele, eu falei, cara, eu falei para você sair. Né? E ele ficou ele se apaixonou pela missão Caleb, né? Também, e até hoje a gente tem um respeito tremendo um pelo outro. Lógico que ele vem, me abraça, né? E fala, isso aí, grande Eric, que não sei o que, mas irmão, você que vai ser o líder da missão Caleb, ó, já vá preparado, porque não é fácil. Você tem que ter trabalho, você tem trabalho em inscrição, você tem trabalho em buscar uniforme, né? Eu fui buscar uniforme de 80 Calebs que teve no Jardim Primavera. 80 Calebs inscritos. Ou seja, se você escreve, você paga, você vai lá e pega 80 kits. Eu não tenho carro, moto, nada disso. Então eu fui de quê? Trem. Aí o que aconteceu? Falei, 80 kits é tranquilão, isso aí a gente pega fácil. Boto cada mochila dentro de uma, carrega com as 5 mochilas e dá pra ir. Né? Só que é Bíblia, mochila e blusa. E ficou aquele peso brutal. Então quando eu cheguei lá, vi as caixas, falei assim, não dá. Vou voltar. Voltei para casa,
chamei o meu tio, a gente foi junto com um carrinho, e a gente, vamos? Aí, não dá. Voltei para casa com ele de novo. No outro dia voltamos com mais um, e aí, vamos? Vamos. Encaramos aquelas caixas, aqueles negócios todo para levar os kits. O irmão foi perrengue, porque blusa falta, então a gente tem que ter sempre o plano B. E mandei fazer blusa, eu nem conhecia a mãe da Carol, que hoje é minha sogra, né? Mas na época eu nem conhecia ela, então a gente comentei com ela lá várias blusas, fizemos as blusas, fizemos tudo, a Missão Caleb funcionou, a comida funcionou, tudo funcionou. E naquela missão eu tirei o lema da minha vida, que é não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme o Senhor, né? E afaste do mal, que é Provérbios 3,7. Daí eu comecei a entender que os planos, o que Deus tem, é Ele que vai fazer, não sou eu. Eu só sou um servo. Ele fala e eu faço, né? E naquela missão também foi uma bênção. Teve uma tia, a Lígia, lá de Santa Lúcia, ela veio, ajudou a missão, ficou aquele negócio tremendo, todo mundo foi lá, deu estudo, lotou de fato em alguns dias, né, porque não podia dormir. Então acabou que com a pandemia a minha mãe ficou com Covid, então eu falei assim, já não posso voltar para casa. Então eu estava ficando na igreja porque eu não podia voltar para casa. Então a mãe de alguns que estavam participando, uma galera ali também ficou com Covid, né? E acabou que aqueles que estavam ali, para a pessoa estar com Covid na sua casa, eles não podiam voltar para casa. Então Deus ele planejou até para a gente dormir na igreja. Então a gente dormiu na igreja, eu peguei autorização, todo mundo dormiu na igreja. E foi aquela missão tremenda. Então ali eu aprendi também que não pode desistir, né? Deus ele está sempre em primeiro lugar. Nós temos que glorificar Deus em tudo que Ele faz. E para você que vai se tornar, eu espero que a partir de hoje você saia daqui com o pensamento de sim, se tornar um líder de Missão Caleb. Porque na Missão Caleb você conta, né? Você conhece, você vê Deus de uma forma tremenda. E não é eu que tenho que estar aqui contando as histórias sempre para vocês. Mas um dia você vir aqui e contar a história daquilo que aconteceu de fato na Missão Caleb, porque vocês vão ver que são muitas. Se eu for parar para ver aqui, tem muitas engraçadas, tem muitas tristes, tem muitas que você fala assim, caraca, Jesus fez isso, e você fez. E outra, caraca, Satanás fez isso, você fez, mas a gente venceu. Então, Missão Caleb é isso, nós temos que estar ligados a Jesus a todo momento, temos que estar em comunhão a todo momento. Eu separei aqui alguns versículos para você, né, que vai se tornar um líder, que vai querer participar da Missão Caleb. O primeiro é em Romanos 5, de 3 ao 4, que diz assim, não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. Então nós temos que estar sempre perseverar. E o segundo é, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Ou seja, temos que estar o quê? Orando, pedindo, buscando para Deus, porque assim Ele vai nos conceder, assim Ele vai nos dar, e nós vamos começar o quê? A enxergar aquilo que Ele tem para nos dar, né? Sejam líderes Calebes, né? Tenham um amor, sintam um amor, porque Missão Caleb é isso. Se você não amar o seu próximo, nem vai. Porque você vê tantas coisas, você tem que de fato agir como Jesus. Se você vê um morador de rua, você tem que de fato agir como Jesus. Não só na Missão Caleb, mas quando você sai de lá, você sai tão transformado que você age assim naturalmente durante o seu dia. Então não faça da Missão Caleb só o mês de janeiro que as suas férias estão lá no topo. Não, faça da Missão Caleb o maior motivo, né, de você estar ligado com Jesus para pregar o Evangelho, é onde a gente une as nossas forças para pregar o Evangelho. Amém? Que a gente possa pregar sempre, até Jesus voltar. Amém. Depois o meu cabelo cresceu. Eu botei lá, É inspirador, gente. Eu fico pensando, eu estou abrindo das minhas férias. E Desde a primeira vez que você pregou, eu tenho
tem sido a minha pergunta. Será que eu tenho coragem de abrir mão das minhas férias? Daqui até janeiro, né? Deus pode fazer algo no nosso coração. Amém. Deus sabe. Amém. Né? Com 16 anos, a gente só pensa em soltar pipa, jogar bola, brincar, né? E a gente fica ansioso para isso. Né? Mas hoje, graças a Deus, eu fico ansioso para chegar às férias, porque tem a missão Caleb. Amém. É um compromisso. Tem missão Caleb, eu tenho que estar lá. Entendeu? Eu me sinto mal se eu não, pelo menos se eu não for em um dia na missão Caleb, eu tenho que estar lá, tenho que sair na rua, para bater em alguma porta, entregar algum folheto, eu tenho que estar lá. Então, graças a Deus, Deus tem me dado forças para isso, né? Porque temos que pregar o Evangelho, senão ele não volta. Amém? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por estar mais uma vez falando de tudo aquilo que o Senhor fez em minha vida, né? Que o Senhor possa estar nos dando força para assim fazer na vida de todos aqui presentes. Que o Senhor possa estar na vida de cada um, mostrando, né, agindo conforme a sua vontade. Perdoe os nossos pecados. Muito obrigado por esse sábado maravilhoso na sua presença. Que o Senhor nos abençoe agora na ida para casa, que nenhum mal possa vir a acontecer, que o Senhor possa estar conduzindo. Mas tudo que for acontecer seja de acordo com a sua vontade. O Senhor é o dono das nossas vidas. Amém. É isso que eu te peço, te agradeço em teu nome. Amém. 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 Obrigada, Eric, pela mensagem maravilhosa. Irmãos, que vocês tenham uma semana muito abençoada, tá bom? Lembrando que no próximo sábado nós temos as 10 horas de oração, tá? Então o jantar vai acontecer no meio das 10 horas. Então, que todos possam estar aqui.